no celular é melhor, né? A câmera Bom, pessoal, agora está gravando, vamos lá. Aquele mesmo esquema que vocês já conhecem. Nome completo no chat. Professora Carla me salvou a aula de vocês. Daniel retornando, Daniel Henrique retornando para a aula. Seja bem-vindo de volta. Pessoal, na verdade, né, a ideia inicial, né, era que se continuasse o cronograma anterior, nós já teríamos aulas na sexta, às sextas-feiras, e teríamos feito um debate, né? Como o cronograma mudou e eu não quis acelerar vocês na preparação do debate, a gente vai ter um pequeno corte nessa aula. Então, eu vou antecipar a aula que aconteceria daqui 15 dias, né, que é essa sobre as hipóteses da origem da vida. E a nossa próxima aula será o debate. Então, já todo mundo espero que já esteja nos grupos. Eu estou nos grupos lá, vendo a movimentação de vocês, Então, a falta da movimentação de vocês. Então, eu me pedi para ser adicionado no grupo, para que eu possa ver a mobilização de vocês, para que eu possa avaliar o debate de uma forma mais coerente, porque nem todos os alunos têm a oportunidade de falar e de se expressar durante o debate. Tem muito aluno que ajuda no bastidor, né, nos bastidores do debate. Então, esse grupo do WhatsApp seria para isso, para vocês trocarem ideias e para a gente tornar essa aula um pouco mais dinâmica. Então, eu tinha preparado todo um cronograma, toda uma atividade diferente para vocês hoje, só que vamos ter que adaptar ela aqui aos 45 do segundo tempo. Então, vamos lá. Então, o tema da aula de hoje vai ser hipóteses sobre a origem da vida. Pode passar, Carla. Hoje eu vou dar um panorama geral para vocês do que é isso, do que são hipóteses da origem da vida. Então, desde que o ser humano tomou consciência, desde que ele se tornou Homo sapiens, né? O Homo sapiens sapiens, como algumas pessoas dizem, né? O homem com consciência de que tem uma consciência, ele procura saber a sua origem. Não é uma preocupação no resto do reino animal ou do restante dos seres vivos. Os seres vivos não, os demais seres vivos não pensam em da onde eu vim para onde eu vou. Essa não é uma preocupação deles. A preocupação deles é o dia seguinte, se eles vão caçar, se eles vão ter alimento, se eles vão ter água, se eles serão caçados, se eles vão encontrar, a fêmea vai encontrar um macho compatível para procriar. Enfim, a preocupação é menor. Ou são outras, menor não, são outras preocupações. A preocupação do ser humano, a partir do momento que se estabelece uma consciência, ele começa a questionar da onde ele veio. E uma série de tentativas de explicações foram dadas. Muitas tentativas de explicações foram dadas nesse período. E a grande pergunta é, por que é que existe tudo e não nada? Então, essa é uma pergunta de caráter filosófico, né? Uma pergunta, por que existem todas as coisas e simplesmente não existe nada, né? Abstrair ou não existir nada. Pode passar, cara. Então, os povos mais, como é que eu posso dizer, evoluídos, os povos que se organizaram melhor em comunidades, independente do continente em que ele está, ou independente do local que ele esteja, todos os povos desenvolveram estratégias para responder à pergunta por que existe tudo, por que existem as coisas no universo, e simplesmente não existe nada.
por que é que nós estamos aqui, para onde nós vamos, enfim. Aí eu coloquei 2 exemplos aí nos slides do mito da criação grego e do mito da criação egípcia, né? Então, nós temos lá os deuses gregos, a deusa Gaia, que seria a terra, né? Ela tem um romance com outro deus, e o universo e as coisas que existem neles foram sendo criadas e desenvolvidas a partir dessas relações que os deuses têm entre si. No mito egípcio, é basicamente a mesma coisa com outros personagens, com personagens diferentes, mas sempre tem essa relação ou interrelacionamento entre deuses que geram novos componentes do universo. Aí eu tenho o povo Tupi-Guarani, que tem o mito da criação aqui no Brasil. Eu tenho os povos iorubás lá na África, que possuem o mito da criação deles também. Se eu pegar os aborígenes da Austrália, enfim, se eu pegar os vikings, né, os povos nórdicos, todos eles desenvolveram o mito da criação. E se eu pegar o povo judaico-cristão, que deu origem às religiões como judaísmo e cristianismo, também desenvolveram o mito da criação, né? E agora uma perguntinha para vocês. O que todos esses mitos da criação têm em comum? O que é o mito da criação grego, egípcio, iorubá, aborígene? Tem um criador, ou mais de um, né? Divindade, não? Oi? Não, os deuses, que eles têm mais de um deus. Divindade. Sempre. Os mitos da criação, todo mito da criação, sempre tem uma divindade. Um ser ou seres. Eu acredito que o único que seja monoteísta, né, o único que tenha um Deus só, seja o judaico-cristão, que é o da Bíblia, do Gênesis, tá? Eu vou explicar por que eu estou usando a palavra mito nesse momento. Acredito eu, tá? Pelas pesquisas que eu fiz. Todos os outros existem mais de um Deus, vários deuses, cada um responsável pela criação de algum tipo de ser vivo, por algum tipo de sistema, enfim. As relações entre eles, então existem os panteões dos deuses e as relações entre eles foram criando as coisas que acontecem no universo. Creio eu que o único que tenha apenas um Deus, onipotente, onipresente, onisciente, seja o mito da criação judaico-cristão. Beleza? Tranquilinho, né? E, de novo, eu estou usando a palavra mito da criação judaico-cristão, para me afastar desse objeto de explicação, para que eu não tenha influência no pensamento. Carlinha, pode passar. Se eu estiver falando muito rápido, muito devagar, aperta mais uma vez para mim, Carla. Então, definam para mim aí o que é mito para vocês. Algo que as pessoas acreditam, mas que não seja cientificamente comprovado? Tá, o que mais? O que eu posso acrescentar aí? O que os mitos têm em comum? De novo. Não saber se é real? Não saber se é real, não as pessoas acreditam e não é cientificamente comprovado, não saber se é real. O que mais? Qual foi a presença a característica que a gente percebeu que tem em comum em todos os mitos da criação? Eles são super poderosos, né? Eles são uma divindade muito poderosa. Eles têm um controle sobre tudo, talvez. Isso. Aperta mais uma vez para mim, cara. Pessoal, os mitos, eles têm... Dá para ler? Dá, né? Dá.
Os mitos, eles têm como característica colocar um ser que seja capaz de criar algo ou de fazer algo que o ser humano não tem como explicar cientificamente, ou naquele momento não consegue explicar cientificamente. Então, por exemplo, toda vez que um ser humano olha para alguma coisa e ele não tem explicação para aquilo, ele fala de algo ou de alguma coisa sobrenatural para aquela explicação. Tem alguns historiadores que usam o termo Deus das lacunas, né? Então, algumas situações na ciência, né, tem lacunas e algumas pessoas tendem a colocar Deus ou deuses nesses espacinhos para explicar. Então, eu estou lá observando o planeta ou a biodiversidade do nosso planeta, não tem uma explicação científica. Logo, foi um Deus que criou. E o mais engraçado, né, o mais peculiar é o fato de povos diferentes terem chegado a conclusões muito parecidas, só por observação, logicamente. Né? Pode passar, Carla. E agora, o que é crença? É algo que você acredita? É o que você acredita? É exatamente isso. Pode passar, Carla. Então, assim, a crença é algo que eu não preciso de uma resposta científica. Eu tenho uma convicção na qual eu não preciso de evidências ou de provas científicas. Eu acredito e ponto final. Vocês conseguem perceber que existe uma relação entre mito e crença? Ou não? Por exemplo, sim. Quando eu utilizo o termo mito da criação judaico-cristão, que é o da Bíblia, Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez, e tarará, beleza. Eu estou usando o termo mito da criação. Eu estou dizendo que seres humanos que não tinham conhecimento científico para dar essa resposta com embasamento ou com evidências, colocaram Deus nessa lacuna da criação do universo. Né? Outro filósofo também que diz o seguinte, que não foi Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus para dar respostas para ele. De novo, eu estou me afastando do objeto aqui, eu só estou passando para vocês. Isso é um mito. Quando isso me convence, eu tenho convicção de que é desta forma, esse mito passa a ser uma crença para mim. Como, por exemplo, uma pessoa que lê a Bíblia e fala assim, não, realmente foi dessa forma, um ser onipresente, onisciente, onipotente, deu uma ordem, haja luz, e a luz se fez. É a minha crença. Eu não preciso de evidências para que, ou provas, enfim, para que aquilo se torne verdade para mim. Ela é verdade para mim, e ponto final. Beleza? Tranquilinho, né? Até aqui? De boa, professor, de boa. Boa. Pode passar, Carla. Mais uma vez. Agora, vamos lá. O que é senso comum? Algo que é meio que a opinião da maioria das pessoas. Mais informações aí para mim. Mais alguém pode falar? O modo de visão de vida de cada pessoa, tipo, é a coisa que grande maioria da sociedade, tipo, pensa, tipo, o modo de vida delas, como elas sobrevivem, a opinião delas, seria isso também?
Seria exatamente isso. A definição de senso comum é essa. Pode passar, cara. Então, assim, quando eu falo de senso comum, eu não estou falando de opinião, basicamente, eu estou falando de situações onde não há uma reflexão para se chegar à resposta. Tá? Bom, vai ter um exemplo no quiz lá, vocês vão conseguir compreender. A sociedade, a ciência já tem uma resposta para aquele problema ou para aquela situação, mas grande parte da população não reflete ou não entende, não compreende essa informação e repassa ela de forma equivocada. Então, a nossa sociedade está cheia de senso comum. Vou dar um exemplo para vocês de senso comum. Era aquela frase de antiga. Agora, graças a Deus, não usam mais a Amazônia, o pulmão do mundo. Porque associavam o processo de fotossíntese liberando oxigênio à Amazônia. Hoje a gente sabe, a ciência sabe que o grande fornecedor de oxigênio do planeta são as algas marinhas. O professor de biologia de vocês deve ter falado sobre isso. Em algum momento ele deve ter falado sobre fotossíntese com vocês. Então, mas as pessoas ainda vinculam e passam a informação de que não. O problema do desmatamento da Amazônia é porque se a gente cortar todas as árvores lá, a gente não vai ter oxigênio. Conseguiram compreender o que é senso comum? Sim, sim. É uma informação não refletida. Não é assim, calma aí, deixa eu parar para pensar um pouquinho nisso aqui. A função da Amazônia na questão do desmatamento é outra, é o equilíbrio térmico do planeta, tal, tal, tal. Então, logo, dizer que a Amazônia é pulmão do mundo é senso comum. Pode passar? Pode sim, tranquilo. Agora, o que é uma hipótese? O que é uma hipótese? É tipo, não, acho que não é alguma ideia que você tem sobre algum certo assunto, tipo, tem o exemplo, tipo, algum problema na escola, aí você dá uma hipótese, tipo, uma opinião que você acha sobre qual o causador desse problema. Eu pensei nesse caso, não sei se tá certo. Mais alguém quer falar, quer contribuir? Então tá. Pode falar? Pode. É uma ideia na qual a gente não sabe ao certo se vai dar certo, mas é uma. Como explicar? Mas é como justificar algum problema, como reverter algum problema. A gente geralmente dá uma hipótese. Então vamos lá. Hipótese é uma possível resposta para uma problemática. Né? Foi basicamente o que o Moisés falou aí. Pode apertar mais uma vez, cara, por favor. Então, eu tenho uma problemática. Todo conhecimento científico vem de um questionamento. Tudo que existe no planeta, em algum momento alguém fez uma pergunta e essa pergunta foi possivelmente respondida por uma hipótese. E o que a hipótese precisa ser? Verificável. Senão, não é uma hipótese. Por exemplo, vamos lá, já que a gente está falando de origem do universo. Eu acredito que o universo surgiu, sei lá, porque... Sei lá, vamos pensar num absurdo possível aí. Sei lá. Pense de um sapato que estava solto no universo e que, a partir desse sapato, tudo se criou. Não é uma hipótese. Eu não consigo verificar a veracidade disso. A hipótese é assim. Eu trago a possibilidade de resposta, mas só que ela precisa ser
verificada através do método científico para que no final do meu experimento eu digo, não, a minha hipótese estava correta. O meu experimento corrobora a minha hipótese. Ou não. O meu experimento refuta a minha hipótese. Esse é um grandíssimo problema que a ciência enfrenta, e mais do que nunca atualmente, que é o seguinte: ciência é contraintuitivo. A gente está acostumado a, por exemplo, fazer um exercício de matemática e chegar na resposta certa e ficar satisfeito. A ciência, ela é contraintuitiva nesse sentido. A gente tem a tendência a absorver aquilo que confirma o que eu acredito. E a ciência nem sempre confirma aquilo que eu acredito. Aliás, muitas vezes ela não confirma aquilo que eu acredito. Então ela tem esse embate entre o meu cérebro tentando trazer uma resposta que já vai ao encontro daquilo que eu acredito, e a ciência vindo falando, não é assim, tá errado. Então existe essa divisão aí. Então, vamos dar um exemplo em voga aí do medicamento para o Covid. Todo mundo quer acreditar que determinado medicamento sirva ou traga a cura. Todo mundo quer. Só que a ciência vem e fala assim, não, mas não é assim. As evidências estão mostrando que não. Então, como é que você põe na sua cabeça e fala assim, caramba, parece que a ciência é a portadora das más notícias, né? Caramba, tinha um remédio e agora não tem mais. Como assim? Né? Isso acontece muito. Pode passar, Carlinha. Se tiver alguém que não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, por favor, se manifeste aí no chat ou no microfone. Mais uma vez, Carlinha. Agora, o que é uma teoria científica? É tipo. É meio que uma hipótese, só que com estudos, com coisas concretas que. Sabem, tipo, com dados, essas coisas, seria isso? Seria isso. Já pode apertar, porque se definiu perfeitamente. Eu não preciso nem falar. As evidências que eu tenho, ela vai trazendo, vai deixando a minha hipótese mais robusta. Como é que funciona a ciência? Eu levanto uma hipótese, aí eu faço um experimento, aí eu concluo. Aí vem toda a comunidade científica começa a bater nessa minha hipótese. Tá, mas e se for isso? Mas e se for aquilo? Mas e se for aquilo outro? É bater mesmo, pense nisso. Quanto mais o meu experimento ou tudo o que eu fiz, todo o meu trabalho aguentar de porrada, mais robusta é a minha teoria. Mas ela vai sendo comprovada. Não impede de que em algum momento um outro cientista venha, faça um questionamento sobre o meu trabalho e tudo aquilo que eu fiz caia por terra. Então eu vou lá, lanço o meu trabalho, a comunidade científica analisa o meu trabalho e fala assim, ó, mas você não cita tal variável. Aí eu tenho que ir lá e explicar, não cita tal variável por isso, por isso, por isso. Aguentei a porrada. Vem outro e questiona, vem outro e questiona, vem outro e questiona. Quanto mais a minha teoria aguenta, mais robusta ela é, mais forte ela é. Tudo bem? Eu não preciso de prova definitiva para que seja teoria, tá? Pode passar. Bom, esse tranquilinho também, pode passar mais uma vez. Então, conhecimento científico é tudo aquilo que eu consigo verificar.
Então, se eu tenho um trabalho científico, qualquer pessoa no mundo que consiga limitar as variáveis exatamente como eu fiz no meu trabalho, vai ser capaz de chegar nos mesmos resultados que eu. Então, isso é conhecimento científico. Então, se eu faço um trabalho com um determinado medicamento aqui em São Paulo, e descrevo, por isso que tem o método científico, eu descrevo. O meu trabalho foi feito assim, 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 eu utilizei tais e tais pessoas, essas pessoas são assim, 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 eu fiz isso, 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 passo a passo. Se alguém no Japão pegar o meu trabalho e repetir o meu método ou a minha metodologia, os resultados serão bem parecidos. Então, conhecimento científico é aquilo que eu consigo testar ou atestar a veracidade do que eu propus. E temos o último, pode passar, fato. Também nem vou perguntar para vocês, que eu acho que vocês já estão... É gente grande já, né? Pode apertar mais uma vez, Carla. Fato é aquilo que não é questionado, ou não pode ser questionado. Ou melhor, que não deveria ser questionado, porque ultimamente fatos estão sendo questionados, né? Existe uma vertente aí da população que quer revisar tudo aquilo que a gente já sabe que, não, que a discussão não cabe mais. Não existe discussão sobre alguns temas. Porque o fato já é cientificamente comprovado, mas algumas pessoas querem fazer essa revisão aí. Então, o Gabriel falou aqui, terra plana. Terra plana não tinha que discutir. Né? O terraplanismo, as pessoas que dizem a terra plana, não, essa discussão não, aliás, ela não existe. Né? Algumas pessoas acreditam, põem ela na mesa achando que é ciência, mas não é. Né? Infelizmente. Pode passar. Ou seja, discutir terra plana não é um debate válido, viu? Porque a gente sabe que não é. Acabou. O fato é, a Terra não é plana. Não existem dois lados. Pessoal, eu vou passar um quiz para vocês. Cara, se você clicar no link, você responde, né? Mas eu vou mandar para vocês o link. Eu quero que vocês respondam esse um quiz para mim. Depois eu transmito a resposta para vocês, tá? Eu vou mandar aqui no chat, tá? São 5 Ô, perguntinhas Marcos, rapidinho. Oi? eu tentei usar o Mentimeter agora com o segundo ano e deu problema. Eu estou tentando entrar no Mentimeter pelo meu celular e não está entrando. Não sei se o site está com problema. Mas tenta aí, porque eu estou Bom, tentando até agora. tá. Eu vou mandar para vocês o link, tá? Para ver se a gente consegue fazer a... Eu vou clicar também para ver se eu consigo. Se no final você conseguir pedir as perguntas para mim, só já tranquilo. Quem terminar de responder lá, por favor, coloque aqui que terminou, tá? O meu tá dizendo que o quiz não tá aberto. Então, eu acho que o Mentimeter, ele tá com problema. Eu também tô tentando abrir aqui, só fica carregando, carregando e não abre nunca. Eu acho que agora foi, Agora... Daniel. Tenta lá de novo, é porque o meu tem que estar aberto também. Tá, Ah, agora foi. agora foi. Eu vou participar também, tá? Tá.
Como faz para ir para a próxima questão? Tá aqui, pergunta 1 de 5. E aí? Arrasta para o lado. Não tem nada. Ah, não, tá Aperta aí. conectando ainda. Ah. Depois eu mando o resultado para vocês, tá? Porque, na verdade, era para isso ser mostrado simultaneamente. Não tá aparecendo as perguntas pra mim. É o meu também, só tá prepare-se para jogar, mas não aparece nada. É, o meu é a mesma coisa. Tá aqui, pergunta 1 de 5, mas daí não aparece. Tá, Agora apareceu. apareceu. Homem veio do macaco? Oh, meu Deus, o que eu faço? Peraí. Mito, crença, senso comum, opinião, hipótese, fato, teoria científica Pode ou clicar em mais conhecimento de científico? uma? Clicar em mais de uma? Uma só. Eu respondi a primeira aí, tá? Vamos ver como você saiu. É, o meu também. Será que você não tem que dar uma atualizada aí, Marcos, na segunda pergunta? Não sei. Agora Pronto. foi. Eita, eu Uma pessoa errei. acertou só. Eu achei que fosse mito, gente. Eu Não coloquei é? hipótese. Eu coloquei teoria científica, aí errei. Meu Deus, teoria científica. Ah, mas Vou é. matar você. Foi para a próxima, não? Não, eu acho que você que tem que liberar aí. É isso mesmo. Qual que era a resposta? É senso comum. Ah, Tem errado isso. O conhecimento. mas senso comum e mito não é basicamente a mesma coisa? Não. Não. É, Ou se não for isso que eu tô pensando, eu sou um merda. Sério, essa segunda. Se eu errar, eu sou um bosta. eu que acertei. Menos É, mal, menos mal, menos mal. é assim, quem colocou mito, né, não acredita na criação do planeta ou do universo por Deus. Em algum lugar é mito. Para os muçulmanos pode ser mito, entendeu? Ah, esqueci de tirar print da tela. Essa aqui eu tenho quase certeza que eu errei. Qual que você colocou, Moisés? Eu coloquei opinião. Eu também. Eu também. Gente, por que eu não consigo entrar no Mentimeter? Nem me ferrando. Eu acho que na internet, então. Era o que, Marcos? Poxa, o que é? Na verdade, é opinião mesmo, tá certo. Ali eu que coloquei a resposta errada. É Ah, opinião. menos mal. É opinião. Eu que sinalizei a resposta errada. Não é crença, não. Próximo. Próxima. Aí, Marcos, aproveitando enquanto a gente tá aqui respondendo as coisas,
Eu queria falar sobre o debate. Se continuar do jeito que tá o meu grupo, o debate não vai rolar, não. Eu tô vendo. No final da aula a gente vai dar uma conversada. Oh, esse daqui é tempo? Se essa barrinha correndo? Aham. Meu Deus. Ai, meu Deus, agora eu tô em dúvida. Tava dando tempo para responder até agora. Aí você viu o tempo e você não vai conseguir responder? Essa é longa. Meu Deus, meu Deus. Ah, eu acho que eu errei essa. Acho que quanto mais curto você responder, maior sua pontuação se acertar, né, professor? É, Quanto mais o quê? Mais rápido. quanto Ah, mais é? rápido você. Então, você não falou isso antes? Injusto. Tem uma barrinha, acho que de mil até 100 pontos, que é o tempo que você demora para responder. Aí vai variando os seus pontos. É porque eu não quis fazer como competição, né? É que essa sala é competitiva, né? Então. Gente, não é hipótese mais não, viu? Isso é teoria. E já é conhecimento científico. Ah, eu respondi certo. Olha o texto. As eu- teorias evolucionistas são teorias. Mas também com essa barrinha correndo, não dá para pensar direito também. Então, a barrinha só tem um problema quando você descobriu que ela existe, né? Então, foi o seu subconsciente que. Então, tá vendo? Gente, que é isso? Tem que língua isso. Então. Ah, eu acho que eu errei. Eu já respondi, mas eu acho que tá. Meu Deus. Are you Avatar? Vários. Havia o único em que Arda é chamado de Ilúvatar. Ele criou primeiro os Anuir, os sagrados, gerados por seu pensamento. Isso daí é crença, cara. Não é possível. Errei! Era o que, professor? Mito? É mito. Era mito. Crença é se você acredita. Ah, tá. Mas e se eu acreditar, professor? Eu acabei de descobrir que eu acredito. Ah, é? Você sabe de onde que eu tirei isso daí? Da onde? Não sei se vocês gostam, né? O Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, ele não escreveu só os livros do Senhor dos Anéis e o Hobbit. Ele escreveu uma série de outros livros. E um dos livros que ele escreveu é um livro chamado Silmarillion. Nesse livro ele descreve, entre outras coisas, a origem do universo que ele criou. Então ele faz uma espécie de Bíblia da Terra-média. Silmarillion. Não sei se alguém gosta de Senhor dos Anéis. Eu nunca assisti, né, pra ser sincero. Sai da live e vai assistir agora. Não, sai não. E aí, professor, qual foi o resultado que eu não vi? Depois eu passo para vocês o resultado, porque eu ia passar dinâmico, né? Mas aí como depois eu passo para vocês. Então, Senhor dos Anéis, o cara constrói a Terra inteira, ele constrói povos diferentes, ele constrói línguas diferentes, mapas diferentes, constrói uma Bíblia, e vocês falam que é chato. Meu pai gosta, eu não sou muito. Então vamos lá. Pessoal, vamos voltar para algumas questões. Mito. O mito é sempre eu coloco uma divindade resolvendo uma questão da qual eu não tenho resposta. Uma divindade é um ser com
com superpoderes ou melhores do que eu. Sempre. Quando esse mito é algo que me satisfaz enquanto pessoa, esse mito se torna uma crença para mim. Então, por exemplo, o que está escrito lá em Gênesis, para algumas pessoas, é mito. Para outras, é crença. Ela não faz questão de que aquilo faça sentido científico. Ela acredita e pronto. Beleza? Quando eu falo de senso comum, basicamente eu estou falando de algo que não é bem do jeito que as pessoas explicam. Por exemplo, o homem veio do macaco. Isso é um senso comum. Basicamente se dá porque por conta daquela fotinho, chimpanzé, vai subindo e vai se tornando ereto até chegar no homem. Então, o termo veio do macaco é senso comum. Está errado. Está completamente errado. Nós vamos ver isso em teorias da evolução, teorias evolucionistas. Porque não foi que um belo dia tinha uma chimpanzé fêmea e quando ela deu à luz, ela percebeu que aquele filhinho dela não parecia com ela, parecia com uma criancinha ser humano. E a partir dali tudo mudou. Não é assim. Existem outras variáveis implicadas. Aí a opinião é aquilo que eu leio ou compreendo e ponho o meu ponto de vista sobre aquilo. Isso é uma opinião. É uma coisa importante. Opinião não pode ou não deve se sobrepor às teorias científicas e aos fatos. Independente de quem seja a pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenha um prêmio Nobel, né, um cara que a gente reconhecidamente super inteligente e tal. Ele diga assim, ou num simpósio, numa conversa, alguém explique a questão, né, da Terra redonda, e ele fala assim, mas eu não concordo. Independente se ele é um prêmio Nobel de alguma coisa, ou se ele é um pé rapado, um Zé Ninguém, a opinião dele não serve para nada. Porque a opinião não pode se sobressair aos fatos científicos ou às teorias científicas. Não existe alguém dar uma opinião contrária num fato. Entendeu? Ou conseguiram compreender? Então a gente tem muito esse problema na sociedade ultimamente, que as pessoas falam assim, mas essa é a minha opinião. Existem opiniões que não cabem. Quando algo é um fato, a opinião não cabe. Quando algo está dentro da lei, a opinião, ela serve para mim, mas ela não serve para ninguém mais. Exemplo de novo, nós passamos por o crime que cometeram com a menina, né, de 10 anos, que foi violentada em casa, estuprada pelos alguns homens da família, engravidou e tem o direito ao aborto legal. Algumas pessoas, né, alegando que tinham a opinião contrária, fizeram um estardalhaço na vida dessa menina e tal. Vocês viram essa notícia aí nos jornais. Só que a opinião dessas pessoas não serve para nada. Porque a menina ou a família estava dentro da lei. A lei diz o seguinte, em casos de violência sexual ou em casos da gravidez ser risco para a mãe, né, trazer riscos de vida, ou em casos de bebês anencéfalos, né, que nasceriam sem o cérebro e morreriam em poucas horas,
A lei permite que o aborto seja feito de forma legal. Ah, mas eu não concordo. Paciência, mas guarda sua opinião para si. O fato é, a lei permite. Beleza? Aí eu tenho a hipótese. A hipótese, eu acho que o Moisés explicou muito bem, né? Eu tenho uma pré-resposta de uma problemática, só que a hipótese precisa ser verificável. Eu preciso compreender ou ver que essa hipótese pode ou não ser verdadeira. Tenho a teoria científica, que é quando a minha hipótese ela vai criando robustez, ela vai ficando forte com uma série de evidências. E tem o conhecimento científico, que seria a reunião dessas teorias científicas. E tem o fato. Contra fato não há argumentos. Contra fato não há opinião. Ninguém pode ter opinião contrária à gravidade. Ah, eu sou contra a gravidade, não concordo. Não existe essa possibilidade. Não tem uma discussão. Ah, aqui vamos debater aqui. Esse lado aqui, o pessoal do terceiro A vai defender a gravidade. E o pessoal do outro lado vai ser contra a gravidade. Não existe essa discussão. A gravidade é um fato. Beleza? Carla, você pode transmitir os slides novamente, por favor? Sim, peraí. Eu tô com o celular. Ai, gente do céu, como eu sou burro. Eu tô com o celular, né? Dando aula para vocês, e estou mexendo no mouse. É aqui, né? Isso. Então vamos lá. Aí eu tenho aí, vou passar bem breve sobre as 4 teorias. Nas próximas aulas a gente vai se debruçar um pouco mais. Tá? Então nós vamos investigar algumas teorias de origem da vida. Pode passar. 4, na verdade. A primeira delas é a panspermia cósmica. Então vamos lá, de novo, aquele joguinho de prefixo e sufixo, lembra? Pan significa tudo. Espermia vem do quê? E aí? Lembra qual palavra que a gente utiliza com mais frequência? Espermia. Origem? Origem, mas vamos mais profundamente ainda. A sonoridade mesmo, espermia. Eu lembro de esperma, aí eu lembro de. Então. Aí, eu lembro de esperma e aí eu lembro de semente. É isso. Matou o que significa panspermia cósmica. Espermia, esperma significa semente. Então, cósmica por quê? Essa teoria levantou, né, ou supôs, ou trouxe algumas situações, né, para a comunidade científica, de que a vida na Terra, ela não começou na Terra. Ela começou no universo. Então, existe uma linha do tempo, né, para descrevê-la, mas eu vou passar rapidinho. Então, no século V, na Grécia Antiga, um filósofo chamado Anaxágoras, vocês já ouviram falar? Não. Eu acho que não falo mais disso. Mas, eu não sei se vocês sabem, a biologia é um ramo da filosofia. Né? A filosofia indaga esses questionamentos. Quando esses questionamentos são replicáveis ou cabem no método científico, e esse método científico traz respostas, esse assunto deixa de ser do campo da filosofia e passa a ser do campo da filosofia, da biologia, da matemática, enfim.
Então, esse filósofo, lá no século V, na Grécia Antiga, propôs que corpos celestes, né, ou corpos vagantes no universo, carregavam uma espécie de esporo, uma espécie de semente ou sementes. E essas sementes, ao colidirem com o nosso planeta, deram esse boom de biodiversidade que nós temos hoje. Então, seria como se um meteoro, um meteorito ou meteoritos carregassem saquinhos de semente neles, e esses meteoritos, conforme eles foram chocando na Terra, o planeta Terra era muito instável, né, na origem do universo, ele recebia uma quantidade imensa de meteoros e meteoritos que caíam sobre o planeta, e essas sementinhas, ou esses esporos que eram carregados por esses corpos, deram origem à nossa biodiversidade. E isso foi tido como, né, uma possibilidade por muitos anos. Então, do século V ao século XVII, mais ou menos, as pessoas tratavam essa questão ou essa possibilidade. Os estudos foram, né, se alongando, ou pegava lá o pensamento da Anaxágoras, tentava colocar no método científico e trazer evidências do planeta, e existem algumas evidências, ou algumas situações que nós temos no planeta, que trazem isso com uma certa força. Como, por exemplo, alguns meteoritos que entraram em contato com o planeta tinham, na sua constituição, os mesmos gases que o planeta tinha na origem dele. Conseguiram compreender isso que eu falei? Então eu vou lá, pego um pedaço de meteoro ou de meteorito e estudo. Aí eu olho lá. Esse meteorito tem alguns materiais que eram os mesmos materiais que tinha no planeta durante o processo de origem da vida. Outra situação, eles criaram uma simulação o choque de um meteorito no planeta, e com esse choque, com a elevação, por exemplo, da temperatura das águas, alguns materiais ou alguns compostos orgânicos foram criados, que são compostos orgânicos similares àqueles que haviam no planeta no início da formação do planeta, ou no momento onde a vida explodiu. Então, existem ou existiam algumas evidências que corroboravam essa teoria. Hoje ela não é muito utilizada, não. Ela é mais a título de curiosidade. Nós temos outra teoria mais robusta do que essa. Essa tem evidências fracas ainda. Só isso não faria com que a vida no planeta fosse uma situação extraterrestre. Tá? Até cogitou-se também, dentro da panspermia cósmica, que seres superiores de outras galáxias vieram aqui e plantaram a biodiversidade. Pode passar, Carlinha. Pessoal, se alguém não estiver entendendo, por favor, tá? Então, vamos lá. De novo. Aristóteles, filósofo grego também, né, um pouco depois de Anaxágoras, propôs que a vida no planeta acontecia por um processo de abiogênese. Esse tranquilinho, né? A significa não, bio, vida, gênese, origem. Ou geração espontânea. O que seria geração espontânea? Seria a vida partindo de algo que não é vivo.
Essa eu acho que vocês já até conhecem um pouquinho mais. E, de novo, ó, isso é muito legal para gente compreender como opinião, mesmo da pessoa mais inteligente possível, se ela não é embasada em argumentos, ou em fatos, ou em evidências, ela não serve para muita coisa. Isaac Newton, camarada que a gente conhece muito bem, acreditava na possibilidade de geração espontânea. De que roupas sujas se tornavam ratos. Né? De que os cisnes eram criados por conta das folhas que caíam nas águas. E os vermes que participam do processo de decomposição dos corpos eram gerados do nada. Professor, eu lembro que em 2018 a nossa sala foi levada para o Acessa e a gente entrou num aplicativo que tinha 3 origens de vida de 3 cientistas diferentes. E um deles era o Aristóteles, que era cujo esse que ele achava que a vida gerava assim. Aí tinha um outro que deixava a carne podre e deixava por um tempo. E tem um primeiro que eu só esqueci como é, mas eu lembro que a gente fez esses 3 joguinhos. Eu só não lembro qual é o nome do site. Então, até tentei mandar ele para cá também, ele não existe mais, eu acho. Tiraram era uma máquina do tempo, né? Aí eu tinha lá Isso, esse mesmo. Aristóteles, Francesco Redi, e assim ia passando com o tempo para tentar provar ou descartar a geração espontânea. Senso comum. Não é senso comum, mas na verdade se tornou muito mais um hábito. Quem aqui já ouviu da mãe o termo tira essas roupas do seu quarto aí, que isso aí vai criar rato? Ou vai criar barata? Nunca, né? Porque o quarto de vocês deve ser super organizado, não deve ter roupa em cima da cama. É uma coisa que não acontece no adolescente do século XXI. Era da minha época isso. Esse monte de roupa suja aí vai criar rato. Ou vai criar barata, enfim. Vocês já podem falar para a mãe de vocês, caso ela fale para você, mãe, isso é a biogênese, isso foi refutado já. Geração espontânea não existe. Essa a gente já descarta. Né? O processo de geração da vida, a partir do momento que ela já existe, sendo criada de coisas inanimadas, a gente já descarta. E apesar de parecer muito, muito estranho, também foi algo que foi acreditado aos cientistas por muitos e muitos anos. Pode passar, Carla. Fofinho. Aí eu tenho a biogênese. Tranquilinho, né? A vida partindo de algo já vivo. Biogênese, origem da vida a partir de algo vivo. Então, se eu tenho 2 cães que cruzam, eles vão ter descendentes, né? 2 ursos e assim vai. A evidência de que isso é possível, a grande evidência, são os estudos comparativos entre os seres vivos que existem hoje e os seres vivos que já não existem mais. Então, consegue-se perceber esse paralelo entre como era a vida anteriormente e como é a vida atualmente. E o simples fato de observação de que precisa existir 2 seres vivos, ou precisa existir um ser vivo, para que esse ser vivo dê origem a um outro ser vivo. Essa é a mais tranquilinha de todas de compreender. Né? A ciência tinha um pouco de dificuldade de provar e de demonstrar quando a gente não tinha conhecimento suficiente sobre micro-organismos. Hoje a gente tem, que foi o exemplo que o Daniel deu lá do experimento. Né? O Pasteur comprovou que existiam organismos que a gente não conseguia ver a olho nu e que esses organismos, ao entrar em contato com a matéria orgânica,
se reproduziam. Então, um produto, eu esterilizo ele, eu mato todos os micro-organismos. Se eu deixo esse material orgânico em contato com o ar, novos micro-organismos contaminam ele. Se eu deixo ele lacrado, sem contato, não vai existir novos micro-organismos para se reproduzir nele. Por isso, o processo de pasteurização. Em homenagem ao desenvolvedor do processo, Louis Pasteur. Pode passar, Carlinha. E a evolução química. A evolução química trata do seguinte: a Terra era um planeta muito complicado, vamos dizer assim. Nós tínhamos descargas elétricas constantes através de raios, tinha muito vulcão entrando em erupção, né? Tinha muito terremoto porque as placas tectônicas estavam tentando se acomodar, enfim, uma zona, uma loucura. Mas graças a essa loucura, essa doideira que acontecia o tempo todo, ali de oscilação de temperatura, movimentação de placa tectônica, descarga elétrica, os compostos químicos, os compostos inorgânicos que a gente chama, lembra lá, o professor deu uma sigla para vocês, lembra do CHOPS? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses compostos, eles foram se organizando, se arranjando de tal forma que, em algum momento, esses arranjos inorgânicos, ou seja, esses arranjos sem vida, passaram a ter a capacidade de se multiplicar. Então, imaginem assim, eu tenho pecinhas de um quebra-cabeça. Pecinhas de um quebra-cabeça? Não. Vamos pensar, acho melhor outro exemplo, o Lego. Eu tenho um Lego, ou várias peças de Lego soltas, e essas peças de Lego começam a se encaixar umas nas outras. E cada encaixe desse diferente traz uma característica para essas novas peças ou para esses novos encaixes. Em algum momento, esse encaixe ou esses encaixes de peças ficou tão específico ou tão complexo que ele era capaz de reproduzir algo idêntico a ele. E a partir desse momento a gente passou de algo que não era vivo para algo que é vivo. É a evolução química. Porque se a gente for reparar, todos os processos vivos são originários de substâncias não vivas, né? Então, a gente usa oxigênio e gás carbônico no processo de respiração, né? Fotossíntese, enfim. Aí eu tenho os aminoácidos, que tem uma série de produtos inorgânicos. Eu tenho a glicose, que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. São, né, a favor da vida. E vieram de compostos não vivos. A grande evidência, a evidência que sustenta, foram experimentos, esse eu vou falar na próxima aula, que simularam a atmosfera, né, o planeta na sua origem. Então, lá, alta temperatura, né, movimentação, descarga elétrica, e a partir desse estudo, ou desse experimento, o resultado foi aminoácidos, né, que são os precursores das proteínas, né? Então, se eu tenho vários aminoácidos, eu formo uma proteína. O resultado desse experimento foi uma série de aminoácidos que, se o processo fosse levado mais para frente, ou se eu simulasse ainda, fosse possível simular todo o restante do experimento, provavelmente esses aminoácidos iriam se organizar em proteínas, iam se organizar numa espécie de RNA ou de DNA, e eu conseguir multiplicar. E assim eu faria vida
um laboratório. Só que para isso eu preciso de milhares de anos. Belezinha, pessoal? Tranquilo ou não? Boa. Boa, né? Tranquilíssimo, né? Deixa eu tirar o mouse daqui da minha frente, que eu tô mexendo nele ainda. Tranquilo, né? Aqui. Então, pessoal, terminamos por aqui. Não saiam ainda, que eu vou falar um pouquinho sobre o debate. Eu vou pedir para a cara parar de gravar, para o pessoal não ficar muito extenso. Aí a gente conversa rapidinho sobre o debate e eu já dispenso vocês. Muito obrigado pela presença.